A complexa e delicada situação entre Israel e o Hamas segue também sem uma solução clara, com as negociações para a segunda fase do cessar-fogo na faixa de Gaza ainda sem início. A primeira etapa da trégua está prevista para terminar neste sábado. Enquanto isso, a tensão entre palestinos e israelenses continua. E para a gente entender melhor sobre as implicações desse conflito e também as perspectivas futuras, conversamos com a doutora em Direito Internacional, Priscila Caneparo. Seja muito bem-vinda, Priscila. Obrigada pela entrevista. Muito obrigada, Soraya. Bom, já te faço a primeira pergunta. Quais são, de fato, esses principais obstáculos, para o início dessa segunda fase de negociações e como isso pode impactar também o futuro ali da região? Bom, vamos para os obstáculos reais e depois a gente fala sobre os obstáculos que existem numa retórica, tanto de Israel quanto do Hamas. Os obstáculos reais, a gente precisa entender que ambas as partes, elas mutuamente se acusam que não existe o cumprimento dos termos do acordado para a primeira fase. Então, basicamente, o Hamas fala que Israel não está deixando entrar toda a ajuda humanitária que deveria entrar. Israel não está libertando os reféns na data prospectada na primeira fase do acordo e, principalmente, o Hamas está falando que, de fato, Israel não está cumprindo, principalmente com as negociações para a segunda fase, que vislumbram uma retirada total das forças israelenses de território palestino. Inclusive, o Hamas também alega que Israel já deveria ter permitido com que os palestinos que migraram dentro dessa faixa de Gaza pudessem retornar ao norte dessa faixa de Gaza, e não está havendo essa necessidade de retorno e principalmente essa possibilidade a partir de Israel. Já Israel alega, em contrapartida, que Hamas violou em diversos pontos a lista dos reféns que seriam libertados, ou seja, ele acabou por divulgar outros nomes que de fato não foram libertados e principalmente que o Hamas não está se desmilitarizando e está fazendo um show, está fazendo uma propaganda nessa troca de reféns. Então, essa é basicamente os fatos que impedem com que a gente alcance uma segunda fase desse cessar-fogo, que a gente consiga andar, caminhar nessas negociações. Já a retórica nos diz justamente que existe uma impossibilidade de se alcançar a segunda fase do acordo, porque Israel quer, de fato, uma prorrogação da primeira fase do acordo por mais 42 dias e, em contrapartida, o Hamas não quer. O Hamas já quer seguir para a segunda fase, porque a segunda fase, de fato, prospecta, por assim dizer, um encerramento das hostilidades em território palestino, na faixa de Gaza, e principalmente a retirada total das forças israelenses do território da Palestina, do sul da Palestina, que é a faixa de Gaza. Então, existe alguma divergência entre os interesses e justamente o que estão dispostos a fazer tanto Israel como o Hamas nesse momento, já que a primeira fase acaba no dia 1º de março. Agora, professora, pensando que se não houver extensão desse acordo de paz, na sua avaliação, os combates podem recomeçar de forma imediata? Sim, se a gente não tiver uma prorrogação ou uma segunda fase dos acordos de cessar-fogo, o conflito entre Israel e Hamas pode ser reiniciado. Inclusive, eu acho super importante destacar que uma ala mais radical do governo de Netanyahu quer que se finde essa primeira fase do acordo e que, de fato, retorne os conflitos e principalmente os ataques israelenses na faixa de Gaza. Então, a gente tem que pensar que existe também aí um conflito de interesse dentro do governo de Israel, justamente impossibilitando com que nós tenhamos o alcance da segunda fase e, principalmente, que se tenha uma segurança de governamentabilidade para o Netanyahu conseguir chegar a negociações efetivas dentro dessa perspectiva de conflito entre Israel e Hamas. A gente sabe muito bem que a sociedade israelense quer que se alcance a segunda fase, principalmente visando a libertação de mais reféns, mas aí existe um conflito, sim, um conflito ideológico dentro do governo de Netanyahu, já que a sua ala ortodoxa mais radical não quer que se inicie a segunda fase e sequer quer uma prorrogação da primeira fase, que é, de fato, que se finde esses acordos de cessar-fogo e que se retorne o conflito entre Israel e Hamas, porque querem, de fato, a destruição total do Hamas. E aí, nesse sentido, professor, Israel já estaria se preparando para uma nova ofensiva militar?
Olha, Soraya, na verdade Israel nunca deixou de se preparar. A gente precisa entender que nesse momento Israel está repercutindo muito mais o seu poderio militar na Cisjordânia, que são alguns territórios ocupados do norte da Palestina. Então, de fato, o que a gente observa é que houve quase que um pêndulo das ações israelenses para o norte da Palestina, porque, de fato, Israel também fala que estão sendo desenvolvidos grupos militarizados e grupos radicalizados nesse norte da Palestina que colocam em risco a segurança de Israel. Então, se porventura a gente observar um findar da primeira fase, que não se prospecte uma prorrogação e sequer, por assim dizer, uma segunda fase do cessar-fogo, a gente sabe muito bem que vai haver uma transmutação, uma realocação dessa força militar israelense novamente para o sul da Palestina, que é a faixa de Gaza. Professora, como que você vê o papel das potências internacionais, como os Estados Unidos e as nações da União Europeia, por exemplo, nesse processo de mediação do conflito? Soraya, eu acho super importante a gente destacar que hoje existem 3 grandes mediadores desse conflito entre Israel e Hamas. Quem são eles? Basicamente, é Catar, Egito e Estados Unidos. A União Europeia, ainda que ela propugne pela criação da Palestina, ela não está tão envolta nesse conflito porque ela tem um conflito muito mais próximo, que é de seu interesse, inclusive para a segurança regional, que é o conflito Rússia versus Ucrânia. Já os Estados Unidos, ele tem um papel central, sim, mas a gente tem que fazer uma separação. Os Estados Unidos, a partir das falas de Trump, e os Estados Unidos que está negociando esses acordos de cessar-fogo, essas fases. Os Estados Unidos que está negociando essas fases do cessar-fogo, ele tem uma postura totalmente dicotômica das falas do Trump. Então, eles querem, sim, que haja, por assim dizer, uma prospecção de se alcançar uma segunda fase desse cessar-fogo, desses acordos de cessar-fogo, e quando chegar na terceira fase, que é a idealização da reconstrução da Palestina, aí a gente deixa para um outro momento essa negociação. Mas é importantíssimo destacar que a política externa dos Estados Unidos está, sim, propugnando, bem como o Catar e bem como o Egito, para que se chegue a essa segunda fase do acordo a partir de mútuas concessões entre Israel e entre Hamas. E para a gente encerrar, professora, na sua avaliação, Hamas e Israel têm intenções de retomar a guerra, considerando o atual contexto, de tensões e avanços nas negociações de cessar-fogo? Soraya, é muito difícil a gente falar que existirá uma paz duradoura na região e que o Hamas será extinto e que o governo de Israel será, de fato, terá o reconhecimento do Estado da Palestina. Então, aí eu acho que são 2 pontos totalmente dicotômicos que a gente não vai conseguir alcançar. Primeiro, que é a extinção do Hamas, porque o Hamas é uma ideia, não é um movimento institucional apenas, mas sim uma ideia, ele pode até mudar de nome, mas ele vai continuar coexistindo com a existência ou com a falta de existência do Estado da Palestina. E Israel, infelizmente, por esse governo, não vai reconhecer o Estado da Palestina. Então, a gente teria justamente uma possibilidade de se ter aqui uma fala minha com a finalização do conflito se a gente tivesse justamente a finalização do Hamas e também o reconhecimento do Estado da Palestina por Israel. Como não existe essa possibilidade no momento, sempre há uma prospecção e sempre há a possibilidade deles voltarem, sim, a guerrear. Então, com certeza, ambos os lados estão preparados para voltar ao conflito. Conversamos com a professora, doutora em Direito Internacional, Priscila Caneparo. Professora, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade e pela entrevista. Até uma próxima. Obrigada, Soraya. Até. Até.